Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender que o viver com Deus não se trata de regras. Não é para nos tornarmos escravos de regras e pensamento de pessoas, de homens. Por isso, Paulo, instruindo aos irmãos, ele fala sobre isso lá em Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 2. No verso 8 ao 10, ele fala assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. E nos versos 16 e 17, ele fala assim: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas da lua nova e os sábados. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Por isso, precisamos entender que temos a natureza de Deus, fomos libertos do domínio do pecado, fomos libertos do poder que domina este mundo. Não podemos viver a nossa vida baseado em regras. Não se trata de regras. Viver o reino de Deus não se trata de regras. Não é uma questão de obediência a mandamentos, a regras que nós estabelecemos. A verdadeira liberdade está em compreender a lei do amor. Paulo escrevendo que toda a lei se resume em um só aspecto: amar o próximo como a nós mesmos, porque quem ama o próximo como a si mesmo tem cumprido toda a lei e não faz mal para o próximo. O outro aspecto que Paulo escreve, que é importante entender, é que a nossa vida ela é baseada em fé. Quem não vive por fé comete pecado. Está entendendo? Nós precisamos compreender essas coisas. A minha vida está em Cristo Jesus. Participamos da natureza de Deus, fomos inseridos na família de Deus, para quê? Qual é o propósito da nossa vida? Nós não podemos esquecer: revelar Deus ao mundo. Como nós revelamos Deus ao mundo? Através do processo de entendimento que nós fomos salvos e reconciliados pela graça, nós fomos inseridos na família de Deus, e o que fez isso foi a obra de Cristo na cruz. Não depende de nós, não depende do que possamos fazer. Não se trata de uma questão de obediência para alcançar alguma coisa, mas do entendermos que o que Deus fez por nós e aceitarmos isso pela fé. A fé vem do conhecimento das promessas de Cristo. Tendo esse entendimento, tendo sido reconciliados, precisamos desenvolver a nossa salvação. Do que se trata o desenvolvimento da salvação? Da nossa caminhada para um processo de amadurecimento, de conhecimento de Deus. Pois é no conhecimento de Deus que está a vida eterna. É no conhecimento de Deus que nós entendemos o que seja viver por fé. A fé é um processo de crescimento, no sentido de conhecermos, de compreendermos, de aceitarmos e nos sujeitarmos. Tendo o entendimento de quem somos em Deus, de que fomos reconciliados, que somos novas criaturas, e que fomos libertos do domínio do pecado, entendemos que nós podemos viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque somos participantes da sua natureza, porque recebemos a autoridade para viver como os filhos de Deus. Aí nós temos que fazer o quê? Caminhar rumo à maturidade. Para quê? Para sermos a semelhança do seu filho. Sermos no sentido de não alcançarmos, mas de expressarmos, porque ele nos fez. Então nós precisamos revelar a obra que Deus realizou em nossas vidas. Então nós caminhamos rumo à santificação. Para quê? Para expressarmos Cristo ao mundo. Fomos criados à semelhança do Filho.
somos como o Filho. Deus nos fez seus filhos, nos fez uma nova criatura para revelarmos a sua natureza ao mundo. E temos que caminhar rumo a isso. Por isso, não se trata de obediência às regras de dias santos, de poder comer isso, não poder comer, de guardar certos dias ou não, mas de expressarmos Cristo ao mundo, o seu Filho. E fazemos isso por meio da sua graça. Essa graça nos educa, nos ensina e nos conduz nessa jornada. E à medida que crescemos no entendimento, nós precisamos revelar Deus ao mundo. Revelamos Deus ao mundo para quê? Para que ele seja conhecido. E aí entendemos que Jesus disse em João, ele falou que nos enviava ao mundo, assim como o Pai o havia enviado. Para que ele foi enviado? Jesus falou sobre isso. Ele diz que quem nos recebesse estaria recebendo a ele, quem o recebesse estaria recebendo o Pai. Qual é o propósito? Revelarmos o Pai. Fazer com que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Por isso nós somos embaixadores do reino, para revelar Deus ao mundo, para agirmos como Deus diante das pessoas e assim conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus e serem reconciliados com Deus. Precisamos entender isso. Isso é a nossa vida cristã. Por isso, não se trata de obediência a regras. Não se trata de estabelecimento de regras, mas de entendermos quem somos e como temos que viver neste mundo. Simples assim. Não existe outra maneira. Que a gente possa entender isso, compreender que estamos em Cristo, fundamentados nele e que precisamos crescer e amadurecer, que recebemos da natureza de Deus para revelar Deus ao mundo. Só isso. Uma jornada. Temos que entender que é uma jornada. Para amadurecer, amadurecendo, ajudarmos outro neste processo de amadurecimento, para que eles possam crescer, amadurecer e fazer o mesmo. Somos como pedras vivas no templo de Deus, na casa de Deus, para revelar Deus, não para fazer regras e nem para viver segundo regras. Isso é coisa de homem, é o que Paulo escreve. Que a gente possa entender isso, nos submeter à vontade de Deus, nos empenhar no conhecimento de Deus, buscar zelosamente o conhecimento do Pai, porque à medida que crescemos nesse conhecimento, ele se revela a nós. E a gente possa cumprir o nosso papel, a nossa vocação neste mundo, que é revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.